Acabou a visita do Pedro Vaca da OEA, que veio ao Brasil para investigar a censura e os abusos do Moraes. Mas, Deltão, o que acontece agora? A gente quer ação, chega de blá blá blá. Qual que é o próximo passo? O que pode acontecer? Gente, os desdobramentos dessa visita podem ter um impacto gigantesco no Brasil, inclusive com a reversão de abusos praticados por Moraes. Fica aqui comigo nesse vídeo que hoje eu vou te mostrar duas coisas. A primeira é o que aconteceu na visita do Pedro Vaca, especialmente no final, na sexta-feira, mostrando exatamente com quem que ele se reuniu e o que ele ouviu de cada pessoa. E olha, eu tenho certeza de que você vai se surpreender com alguns desses nomes que eu vou mostrar para você aqui. Isso tudo, gente, vai repercutir no relatório dele. E em segundo lugar, eu vou te contar o que vai acontecer a partir de agora, que a visita dele acabou, qual a repercussão, qual o desdobramento, ou seja, qual que é o próximo passo. E eu vou mostrar para você o impacto gigantesco que pode vir por aí. Antes de continuar, peço gentilmente que você curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Ative o sininho das notificações para receber nossas atualizações em tempo real. Seu comentário é essencial, pois ajuda mais patriotas a terem acesso a essas informações importantes. Agradeço desde já a sua participação. Bora então passar o olho aqui na listinha de reuniões que ele teve aqui no Brasil, começando pelo dia 9 de fevereiro. 9 de fevereiro, no próprio domingo, antes mesmo dele se reunir com o Barroso e com o Moraes, lá no Supremo Tribunal Federal na segunda, o Pedro Vaca se reuniu aí com a SECOM. E agora, o que será que os integrantes do governo Lula falaram para ele? Vamos dar uma olhadinha aqui? Vaca se reuniu então com a SECOM, Secretaria de Comunicação Social. Segundo o governo, ele foi informado a respeito da construção e da massificação de narrativas e informações falsas, de forma coordenada, que levaram aos eventos do 8 de janeiro e à premeditação do assassinato de figuras proeminentes do governo eleito e do STF. Gente, isso aqui é conversa para boi dormir, é balela. Não existe nenhuma prova, nenhuma comprovação de que a culpa do 8 de janeiro ou do suposto plano para assassinar autoridades tem origem em desinformação nas redes sociais. Não tem nada que evidencie isso. Então é mentira pura, como eles estão acostumados a fazer. Isso aqui é balela. E o Vaca, ele tem experiência política suficiente para entender isso. Vamos então para o próximo dia. Vamos para o dia 10, a segunda-feira. Antes da reunião que ele teve com a STF, ele encontrou a ministra dos Direitos Humanos de Lula, essa ministra Macaé Evaristo. Será que ela está mesmo cuidando dos direitos humanos, da liberdade de expressão? O que você acha? Vai contando aí para mim nos comentários. Ela devia, afinal de contas, cuida de direitos humanos, né? Depois ele foi então para o STF, a gente já sabe dessa história, e por fim ele foi e encontrou o Bessias, agora já no dia seguinte, na terça-feira. O Bessias, o Jorge Messias da AGU. O que será que o Bessias disse para o Pedro Vaca? Vamos ver aqui? Ele disse que a desinformação tem causado vários problemas. Falou em casos envolvendo as vacinas do Covid, as doações para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e o Pixgate. Gente, a gente sabe que as críticas ao governo pela má atuação nas enchentes do Rio Grande do Sul foram críticas legítimas e que o governo tentou silenciar, instaurando inquéritos abusivamente que implicaram censura. A gente sabe também que o tal do Pixgate foi uma incompetência, um mau desempenho do governo, como a gente viu naquele vídeo do Nicolas que viralizou, que eles disseram que tem desinformação, mas não tinha nada de desinformação, nada de fake news, só incomodou o governo. E a gente já sabe que esse governo, com perfil censor autoritário, quando desagrada, eles querem calar a boca e fazem isso por meio da Polícia Federal. Gente, presta atenção aqui comigo. Vocês repararam numa coisa aqui? Os membros do STF, do governo Lula, eles só falaram aqui de desinformação, de fake news com o Pedro Vaca. Eles não falaram sobre liberdade de expressão. Eles só falaram sobre um conceito que sequer tem na nossa lei, que é de desinformação, enquanto o direito em si, a liberdade de expressão, passou longe. Eu espero que na hora de escrever o relatório, o Vaca perceba que o governo e o STF só falaram da liberdade de expressão por uma perspectiva de abuso de direito, fake news, desinformação, e nunca da proteção desse direito e dos abusos que aconteceram contra ela como a censura. Isso é revelador. Você concorda comigo? Deixa aí seu like se você concorda e bora seguir. Vamos seguir aqui no próprio dia 11. Ele se encontrou ainda com os parlamentares da oposição que conhecem a censura de perto. A gente sabe disso. E depois falou com a Polícia Federal. Será que a Polícia Federal explicou os indiciamentos de deputados como Marcel Van Hatten por discursos que são protegidos pela imunidade parlamentar? O que você acha? Conta aí pra mim.
Vamos avançar. Dia 12 de fevereiro, ele teve encontros com a senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI do 8 de janeiro, que entregou a ele o relatório da CPMI. Depois ele teve relatório aí com a presidente do TSE, a Carmen Lúcia, que apresentou a ele o nosso sistema eleitoral. Depois ele se encontrou aí com Mauro Vieira, lá no Itamaraty, chanceler brasileiro. No dia 13 de fevereiro, ele foi para o Rio de Janeiro, em que ele teve 2 encontros. Um com a ONG Minha Criança Trans. Gente, isso aí é realmente inexplicável, já que não dá para entender qual é a relação desse encontro com o tema liberdade de expressão, até porque a agenda dele foi super disputada por pessoas que foram atingidas pela censura, já que foram muitas, que não conseguiam falar com ele. E depois teve um encontro ainda com o Bolsonaro. E eu já fiz um vídeo aqui sobre esse encontro com o Bolsonaro, que eu vou deixar para vocês aqui no final da tela e na descrição. Você tem que receber esse vídeo porque é sobre as denúncias do Bolsonaro ao Pedro Vaca. Mas tem ainda um grupo muito importante aqui que não foi listado nessa reportagem, que é o dos veículos de imprensa censurados, que também se encontraram com ele aí perto do final de semana, na sexta-feira, como a Revista Oeste, a Gazeta do Povo, Brasil Paralelo, Antagonista, Cruzoé, Jovem Pan, Marco Antônio Costa, do Fio Diário. Dá uma olhadinha aqui comigo nesse trecho aqui da matéria do Oeste. Durante a reunião, os representantes dos meios de comunicação relataram episódios de censura. Branca Nunes, diretora de redação da Revista Oeste, destacou 15 meses em que o canal da revista no YouTube ficou desmonetizado sem qualquer justificativa plausível. É real, né? Use a sua criatividade, desmonetize. O motivo alegado foi a publicação de um conteúdo nocivo, contou Branca. Mas em nenhum momento a plataforma informou que espécie de conteúdo fora considerado nocivo, nem por quem. 15 meses depois, contudo, o motivo da desmonetização foi revelado por uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, que foi publicada aí no dia 13 de agosto de 2024. Uma decisão fora do rito processual do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que exigiu aí que os servidores, que os assessores usassem a criatividade para desmonetizar a Revista Oeste, né? A gente sabe. Gente, ele ouviu então o Pedro Vaca os relatos da boca de algumas das pessoas mais censuradas do país. A Oeste, ao comentar o relatório que o Pedro Vaca vai escrever, foi no alvo, no ponto, como dizem os americanos, no bullseye. Olha aí, o que a Oeste disse. Não se sabe qual será o conteúdo desse relatório nem as suas consequências, mas, a partir de agora, a OEA não poderá dizer que não sabia o que se passava em um de seus membros. Membros aqui, um dos países que fazem parte da OEA, no caso o Brasil. O silêncio daqui em diante vai ser uma escolha e não uma desculpa. Gente, é exatamente isso. A OEA agora, ela pode desviar o olhar do Brasil, mas ela não pode mais dizer que ela não sabe o que está acontecendo aqui. Não tem como desver os abusos e as censuras com que eles tiveram contato. Certo, Deltan, mas eu tô cansado de blá blá blá. Qual é o próximo passo agora? O próximo passo, e é isso que eu queria revelar para vocês, é a consolidação dos relatos e a redação desse relatório. E aqui eu quero dar alguns detalhes para vocês do que vai acontecer daqui para frente, depois disso, para você ter noção do impacto gigantesco que isso pode ter aqui no Brasil. A primeira coisa que deve acontecer é a apresentação de um comunicado geral, com algumas linhas preliminares a respeito da visita, e isso deve sair dentro de um mês, antes do relatório. Esse comunicado geral ele não deve ter ainda as conclusões do Pedro Vaca, mas ele pode abordar de uma maneira geral qual foi o sentimento dele durante a visita. Ele pode dizer, por exemplo, que os relatos são muito preocupantes, o que seria bom para a direita. Ou ele pode dizer que o Brasil tem garantido a liberdade de expressão, o que seria uma mentira deslavada. Mas pelo tom desse comunicado a gente vai poder ter uma ideia de como que vai vir o relatório. Depois disso, o relatório em si ele deve sair num período estimado de 5 meses. Mas beleza, Deltan, saiu o relatório e vamos dizer que ele foi o melhor possível, que ele criticou Moraes, o STF, que ele falou que tem censura e abuso no Brasil. E daí? O que acontece depois? Bom, gente, acontecem duas coisas. A primeira é que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pode humilhar o Brasil na comunidade internacional com um relatório identificando o Brasil como um país violador de direitos humanos e dando recomendações para o Brasil que ele precisa seguir como país, porque é signatário da Convenção Interamericana. E as recomendações serão todas para cessar as violações de direitos humanos, restaurar as contas bloqueadas nas redes sociais, derrubar a censura, devolver os passaportes, retirar as cautelares que impedem as pessoas de dar entrevistas, como Felipe Martins, soltar os presos políticos e por aí vai.
E se o Brasil não cumprir as recomendações, além dele ficar marcado internacionalmente como um país violador de direitos humanos? Ele ainda vai poder ser julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem o poder de dar decisões vinculantes ao Brasil, que obrigue o fim das violações e também a indenização para as vítimas, gente. E lembre, tudo debaixo da pressão do Trump. O Trump foi para cima da OEA pedindo uma providência em relação à censura. Então entendam, olha, primeiro, vai sair aquele comunicado, em seguida sai o relatório. Aí, a partir daí, tem duas providências que podem sair. Uma crítica a partir da Comissão de Direitos Humanos, dizendo que o Brasil viola direitos humanos, e ainda esse caso pode vir a ser julgado pela Corte. Tudo debaixo da pressão dos Estados Unidos. E quando a Comissão ou a Corte considera o Brasil como violador de direitos humanos, aí pode ser um trigger, um gatilho, para acionar toda a máquina americana, de secretário de Estado, Tesouro americano, que podem aplicar penalidades para os ministros do STF. Então, esse relatório ele pode ter um impacto gigantesco daqui para frente no Brasil. Se você assistiu até aqui, gostaria muito de saber sua opinião. Deixe seu comentário para ajudar no engajamento, curta e compartilhe com seus amigos. Se é a sua primeira vez aqui ou ainda não se inscreveu, considere se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E lembre-se, direita segue direita. Confira mais um dos vídeos que estão aparecendo na tela.